Evangelho de Marcos, capítulo 16 e o verso 16, que diz assim: Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Amém? Graças a Deus por essa palavra que acabamos de ler. A palavra do Senhor diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas nós sabemos que a salvação é diferente do batismo. Amém? A salvação é em Jesus Cristo, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Já o batismo é uma ordenança de Cristo para a igreja, mas só deve se batizar quando está preparado. Amém? Porque o batismo é coisa séria. Nós se batizamos nas águas para fazer parte da membresia do corpo de Cristo. Mas há uma pergunta: e se eu aceitar a Jesus Cristo, obedecer a palavra de Deus e não der tempo de se batizar, será que eu perco a minha salvação? Não. Porque a palavra do Senhor diz que a salvação é só em Jesus Cristo. O batismo é para quem já está salvo em Jesus, mas que queira e esteja preparado para se batizar. Amém? Porque o batismo, meus irmãos, é coisa séria. A gente, quando se batiza nas águas, assumimos responsabilidade com Deus, com a sua palavra, e assumimos a responsabilidade com a igreja que a gente faz parte, de obedecer às suas normas e à sua doutrina. É por isso que a gente pergunta: meu irmão, você quer se batizar? Mas a gente pergunta: você está preparado para se batizar? Nós não podemos descer as águas batismais de qualquer jeito. Não podemos descer as águas batismais de qualquer forma. Tens que estar preparado. Porque quando a gente descemos as águas batismais, a gente sepultamos o nosso velho homem e ao sair da água vem uma nova pessoa, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? Porque a gente temos que obedecer à doutrinação da palavra de Deus. Tem pessoas por aí afora que a gente caminha e vê que se batiza, mas permanece do mesmo jeito. E não é assim que Deus quer. Deus quer que ao nós descermos as águas batismais, a gente abandone aquilo que é errado, a gente abandone aquilo que desagrada a Deus e passe a obedecer à palavra do Senhor e aos mandamentos da palavra, ou seja, da Bíblia Sagrada. Amém? Quando eu me batizei, eu tinha 15 anos de idade. Mas quando eu me batizei, meus irmãos, não foi minha mãe que mandou, não foi meu pai que mandou. Eu me batizei porque Deus tocou em meu coração para eu entregar a minha vida a Jesus Cristo e automaticamente descer as águas batismais. Alguém pode até perguntar: mas por que não se batiza criança? Porque criança não sabe o que é errado, criança não sabe o que é certo. Quem sabe o que é certo, quem sabe o que é errado, é aquela pessoa que já tem uma idade mais avançada. Ou seja, é aquela pessoa que tem a sua mente formada, a sua mente madura. Amém? Porque eu faço uma pergunta a vocês: um recém-nascido sabe o que é errado? Um recém-nascido sabe o que é certo? O recém-nascido, ele sabe dizer que está com dor no corpo? Ele sabe dizer que está com fome? Quem é que percebe que ele está com dor no corpo? Quem é que ele percebe que ele está com fome? A mãe que o amamenta. Então a gente aconselha: olha, vamos deixar essa criança crescer, e quando ele crescer, ele vai escolher qual é o caminho que deve seguir.
Se ele quiser ser evangélico, ele vai ser evangélico. Se ele quiser ser católico, ele vai ser católico. Se ele quiser seguir outra igreja, ele vai seguir outra igreja. Porém, se ele não quiser seguir nenhuma religião, viver assim mesmo do jeito que ele quer, é com ele e com Deus. Porque a gente não podemos forçar a nada. Não é verdade? Que enquanto está pequeno, está debaixo da nossa proteção. Mas depois que se torna de maior, agora, de acordo com a lei, ele vai responder pelos seus próprios atos. Como diz o provérbio popular, quando cria asa, não fica mais o pai, não quer ficar mais a mãe, já quer namorar, arrumar uma mulher por fora e viver a sua própria vida. Amém? É assim? Então nós não podemos fazer com que a pessoa faça algo forçado. A gente ensina, olha, fulano tal, eu fui criado desde pequeno, sou evangélico, né? Eu e sua mãe faz parte da igreja há muitos anos, mas eu não posso e não tenho nenhuma autoridade de forçar a pessoa a seguir o mesmo caminho que eu estou seguindo. Eu converso, olha, se você quiser ser evangélico, você vai ser. Se você não quiser ser, eu não posso lhe obrigar. Enquanto você está dentro da minha casa, você obedeça ao pai e à mãe. Depois que sair, é com Deus e com ele. Como diz a lei, quando se torna de maior, vai responder pelos seus próprios atos. Amém? Então, meus irmãos, a gente temos que entender isso, que o batismo é coisa séria, mas só pode se batizar quando estiver preparado. Para depois não se desviar, como diz os pregadores do evangelho, tomar banho de praia sem saber o que é o batismo, sem saber a responsabilidade e o segmento que quer seguir. Amém? E como eu disse no início, se não der tempo de se batizar, não se preocupe. O importante é que você aceitou a Jesus Cristo e está obedecendo a palavra de Deus. Se não der tempo de se batizar, não se preocupe. O importante é que você aceitou Jesus Cristo e está obedecendo a palavra de Deus. Mas se for se batizar, se batize, mas quando estiver preparado. Não porque o irmão José mandou, não porque eu achei bonito o irmão José foi se batizar, eu quero fazer o mesmo que ele. Não, a gente vai se batizar quando estiver preparado. Quando estiver preparado, liberto pelo poder da palavra de Deus. Amém? Como diz a palavra do Senhor, quando se cumpre aquele versículo, o que é que me impede de ser batizado? Né? O que é que impede a gente de ser batizado? Algumas coisas impedem da gente se batizar. Ali a pessoa está bebendo, a gente espera receber a libertação. Aí está fumando, a gente espera receber a libertação. Às vezes está morando junto, a gente espera regularizar a situação para seguir a lei de Deus e a lei dos homens. A gente vai ensinando, né, irmã? Mas julgar nós não podemos. A gente mostra dentro da palavra, irmão, faça assim, desse jeito, de acordo com a palavra de Deus. Julgar eu não posso, minha autoridade que Deus me deu é ensinar a palavra do Senhor. Irmão, olha, você não vai se batizar agora por causa disso, mas deixe Jesus fazer a obra, deixe você deixar esse vício aí, essa prática aí, é com você e com Deus, né, irmão? Porque eu não tenho poder de transformar e libertar a vida de ninguém. Porque para seguir a palavra de Deus, como a Bíblia ensina, arrisca é uma responsabilidade muito grande, né, irmã? Por isso que a gente vem e ensina, irmão, é assim, é ensinando, e quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Porque nós sabemos que tem pessoas que dizem, não, irmão, fica de qualquer jeito. Não, Deus não quer a gente de qualquer jeito. Deus quer a gente de qualquer jeito? Não. Deus quer a gente certinho com Ele. Não é verdade? Não, irmão, não tem problema não. Deus só quer o coração. Não, Deus quer o corpo, a alma e o espírito. Amém? Deus quer morar no meu coração, mas Ele só vai morar se eu abrir a porta para Ele entrar. Deus quer habitar na minha alma, mas Ele só vai habitar se eu permitir. Deus quer dominar o meu espírito, Ele vai dominar, mas se eu permitir. Porque a Bíblia diz, aquele que abre a porta do seu coração, ele entrará, sairá e achará pastagem. Amém? Então nosso dever
Nossa missão é ensinar a palavra de Deus, é mostrar o caminho certo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus